Se você não tem uma Bíblia, olha no seu celular, seria bom você acompanhar com a gente a leitura do texto. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 de Efésios. O tema de hoje é o segredo de Deus, ou o mistério de Deus. É um texto bíblico que tem por 3 vezes a menção ao mistério que Deus revelou a Paulo no Novo Testamento. E que segredo é esse? Que mistério é esse? Nós vamos hoje aprender. Então, Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho que me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora, olhe o versículo 11. De acordo com o seu eterno poder, ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos acesso a Deus em confiança pela fé nele. Até aqui. Pois bem, a nossa intenção é de falar sobre esse mistério e tentar entender por que Deus veio a revelar esse mistério só depois de muito tempo. Por que é que Deus não revelou esse mistério lá no Antigo Testamento? Há um capítulo que nós estudamos quando vamos estudar teologia, é que a Bíblia tem uma revelação progressiva. Deus não revela tudo de uma vez. À medida que Ele vai trazendo a revelação profética, escriturística, Ele vai esclarecendo ou ampliando a revelação. Por exemplo, a gente sabe que a Bíblia fez a primeira promessa do Salvador em Gênesis 3, versículo 15. E o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa de salvação que é dada no Velho Testamento. Mas ela é muito restrita. Ela não dá muitos detalhes. Com o passar do tempo e com os outros livros que foram sendo escritos, Deus vai ampliando a compreensão de quem seria, de onde viria a família. Você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo que esse descendente da mulher viria da tribo de Judá. A Bíblia vai dizer onde ele nasceria. Nasceria em Belém. Tu, Belém Efrata, menor de todas as tribos de Judá. De ti sairá o Salvador. Depois vai dando detalhes a respeito do seu ministério até que ele chegue. Isso é o que a gente chama de revelação progressiva. Vai se ampliando, é como um facho de luz que sai e que se abre. E lá adiante você vai ter uma visão mais ampla da revelação. Paulo diz que ele está preso. Ao ler o começo do capítulo 3, Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. Paulo está sob domínio
romano. O imperador do momento aqui é Nero, aquele que colocou fogo em Roma. Ele é o imperador. Paulo estava preso em Jerusalém. Por 2 anos ele ficou preso em Cesareia. Depois ele apela para o imperador. Ele era cidadão romano e tinha direito de apelar ao imperador e de ser julgado pelo imperador. Os historiadores dizem que ele foi absolvido, continuou o seu ministério, depois foi preso, levado a Roma, onde veio a ser decapitado. Então Paulo não morre depois dessa prisão, é em outro momento. Depois aqui ele é solto. E ele está preso e dali ele escreve esta carta. São 4 cartas que Paulo escreve da prisão. Efésios é uma dessas 4 cartas. E quando ele escreve, por exemplo, segunda carta a Timóteo, ele diz assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está presa. Porque por onde a palavra de Deus chega, há libertação. Mas voltando aqui ao capítulo 3, Paulo diz que ele está preso e essa prisão é em favor dos gentios. Paulo é judeu. Mas Deus deu a Paulo uma compreensão diferente do papel, da presença dos judeus no plano de Deus. E o mistério tem tudo a ver com gentios, com nós. A palavra gentio significa nações. Todo aquele que não é judeu, o judeu chama de gentios. E o judeu, infelizmente, naquele contexto, eles se achavam tão especiais que quem não era judeu não era especial. Os gentios eram aquela gentalha, porque Deus havia se revelado ao judeu. Os profetas eram judeus, até Jesus, o Salvador, é judeu. E eles começaram a ver o privilégio com soberba. E isso é um problema que todo ser humano tem que tratar no coração. Porque beleza pode causar soberba, riqueza pode causar soberba, influência pode causar soberba, e tantas coisas que podem dar ao homem a impressão de que ele é o que ele não é. E isso faz dele ele se achar melhor do que os outros. E nós encontramos Paulo aqui, nesse contexto aqui, humildemente dizendo que Deus tem um plano para os gentios, e esse plano é um mistério. No versículo 2 ele diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade a mim imposta. Quando você lê Gálatas, Gálatas é um livro antes de Efésios. Eu vou daqui a pouco usar o livro de Gálatas para a gente fazer uma comparação. Paulo é apresentado à igreja de Jerusalém como apóstolo aos gentios. A missão dele era de ir ao mundo pregar o evangelho da salvação. Enquanto que os demais apóstolos, e fundamentalmente Pedro, ele é o apóstolo da circuncisão. É outra forma de dizer quem é judeu e quem não é judeu. Judeu é os da circuncisão. E os que não são judeus são incircuncisos. Não passaram pela circuncisão, que era um sinal da aliança que Deus fazia. Cortar o prepúcio era um sinal que Deus tinha aliança com os nossos filhos. E quando Paulo diz que ele tem essa responsabilidade, ele associa essa responsabilidade ao mistério, que ele recebeu de Deus, essa revelação que ele havia recebido de Deus. E é bom a gente aqui, a partir desse momento, tentar abrir a nossa mente para entender que mistério é esse que Paulo está aqui se referindo. Ainda no versículo 3, eu vou ler novamente. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Onde é que Paulo havia escrito sobre esse mistério? No capítulo 2, no texto anterior. Abra aí comigo, por favor, capítulo 2, a partir do versículo 3. Paulo vai falar, vai mencionar o fato de que com a morte de Cristo, um muro que dividia na presença do templo, o judeu ficava perto do templo e o gentio era impedido de passar
de uma divisória, um muro que tinha 1,30 m a 1,40 m de altura. E Paulo vai dizer que esse muro foi derrubado por Jesus para que de dois povos eles se tornassem um. Versículo 13, Paulo vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 13, estou no capítulo 2. Paulo está dizendo que por meio de Jesus, nós que não tínhamos acesso a Deus, agora temos e fomos aproximados. E não só isso, ele vai dizer que é pelo sangue de Jesus. Sem Jesus morrer por nós, nós não teríamos condição e nem possibilidade legal e espiritual de nos aproximarmos de Deus, porque estaríamos manchados pelo pecado. Hoje, nós temos sobre nós a marca do sangue de Cristo, que é o sinal do perdão, de que o inocente morreu por mim. Versículo 14, pois ele é a nossa paz. Essa linguagem, ela é típica dos sacrifícios do Velho Testamento. Eu não sei se você lembra, mas uma das ofertas do Velho Testamento era chamada de ofertas pacíficas. Era a oferta que produzia paz entre Deus e o adorador. Quando diz que Jesus é a nossa paz, é que o sangue dele derramado por nós faz com que Deus olhe para mim não como inimigo, não como um obstinado desobediente, mas como um filho. Por isso que há paz. Quando nós estamos Romanos, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Essa paz relacional foi promovida por Jesus Cristo por meio da sua morte e o derramamento do seu sangue. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. E aí uma linguagem metafórica. O novo homem dá a ideia de um corpo. A igreja é um corpo. E esse novo homem fazendo a paz com esse homem. Versículo 16, reconciliando com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz. Judeu e gentil, pela fé, formaria um novo povo. É o que Paulo vai falar no capítulo 6 de Efésios. O Israel de Deus. Esse Israel é composto pelos filhos de Abraão, que creem como Abraão creu. E ele reconciliou em um único corpo e trouxe paz. Versículo 18, por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aí o versículo 19 é muito interessante, porque o judeu, como eu falava, eles diziam: nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido de Deus, e de fato era. E eles olhavam para os demais como estrangeiros, forasteiros, sem direitos. As promessas que Deus havia dado, o Messias que viria, era para o judeu. O judeu tinha uma visão bairrista, limitada das bênçãos de Deus. As bênçãos eram para eles, e quem estava na rebarba deles, as nações que se aproximassem de Israel, comeriam das migalhas que caíam da mesa. Não era uma linguagem universal, e uma missão universal de atrair pessoas para serem abençoadas pelo Messias, mas sim para serem governadas pelo Messias. Essa era a ideia do judeu no Velho Testamento. E quando a gente vai lendo esse texto, Paulo vai dizer que nós não somos mais estrangeiros. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, ou seja, temos a cidadania. O grande desejo de muitos brasileiros, principalmente lá de Teófilo Otoni, é de mudar para os Estados Unidos e ter a cidadania, o green card, né?
Porque enquanto eles estão lá, ganhando a vida, trabalhando, mas não têm o green card, eles são estrangeiros, eles são forasteiros, eles não têm direito que o americano tem. E aqui está o segredo, o mistério que Paulo está revelando. Paulo diz, eu falei há pouco sobre esse mistério. O mistério é esse, que o gentio vai herdar e vai ter todas as condições que o judeu tinha. Ele agora, quando crê em Jesus, você, nós não somos mais estrangeiros, que estamos no ambiente das promessas de Deus, mas nós não temos direito a elas, porque só quem está coberto pela lei é quem tem direito. Estou falando dos Estados Unidos, porque é o sonho de consumo de muitas pessoas. Mudar para os Estados Unidos e ser um cidadão americano. Mas mais do que isso, a Bíblia nos fala que ser um cidadão dos céus é muito mais importante do que ser um cidadão americano. Muito mais, não tem nem comparação. As promessas espirituais, a lei de Deus, os favorecimentos de uma mansão celestial, de uma terra celestial, onde habitaremos eternamente com o Senhor, não tem comparação. Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, estou no versículo ainda 19, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, e esse santuário Deus vem fazer morada. Deus quer habitar em nós e no meio de nós. Eu não sei, eu mencionei isso no domingo passado e vou fazer novamente menção. A visão do judeu era tão exclusivista que quando Pedro recebe a notícia de que o centurião Cornélio, que morava lá em Cesareia, pediu para que ele fosse orar por eles, foi necessário que antes que o emissário chegasse, ele tivesse a visão do lençol, descendo e subindo com animais impuros, na lei judaica, e o lençol descia, uma voz dizia, Marta e come, ele dizia, Senhor, nunca entrou coisa impura na minha boca, e nem vai entrar. E Deus disse assim, não considere impura o que Deus considerou puro. Quando chegou o emissário de um homem romano, não era judeu, ele foi. Ele entendeu que Deus estava abrindo as portas para os gentios. E não apenas abrindo as portas para os gentios, mas incluindo o gentio que crê como cidadão igual aos que são da nação israelita que creu, igual a Davi, Salomão e tantos outros heróis da fé que nós temos lido nas Sagradas Escrituras. E ele vai para a casa de Cornélio, ele vê o Espírito Santo cair sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, da mesma forma que no dia de Pentecostes eles também foram cheios. E ele entendeu, basta ler Atos capítulo 10, está lá escrito. E ele entendeu que Deus estava incluindo o judeu na família dele, o gentio na família dele. E quando ele volta, ele enfrenta uma grande dificuldade, porque quando os judeus descobrem que ele entrou numa casa de um gentio, ele é censurado, ele tem que explicar, e ele tem um momento para se defender. Paulo também sofreu isso quando Paulo foi pregar o Evangelho nas igrejas. Ele foi perseguido, a gente já estudou isso muito nos nossos estudos anteriores. E Paulo está dizendo aqui que isso não era entendido pelo judeu. Isso foi uma revelação. E se você for em Gálatas, aí atrás, volta só um pouquinho. Gálatas capítulo 2. Paulo faz um pequeno resumo da sua trajetória, uma pequena biografia. Ele diz no começo do capítulo 2, 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo, fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Se você ler aqui, o capítulo 2 inteiro,
você vai descobrir que essa revelação, que a razão da ida dele a Jerusalém para explicar a revelação que ele teve de Deus, era de que os gentios faziam parte do povo de Deus. Todo aquele que cresce, mesmo não sendo judeu, ele teria todos os direitos que o judeu tivesse. Eu estava lendo hoje, antes de vir para cá, a oração que Salomão fez na consagração do templo. Salomão constrói o templo e ele ora a Deus. E a maior parte da oração o foco é o judeu. Quando o teu povo orar nesse lugar, ouve a oração. Quando o teu povo te pedir perdão nesse lugar, ouve a oração. E é uma oração longa em favor do judeu. Longa. Chega um momento em que ele diz assim: e quando o estrangeiro vir aqui e pedir, atende, Senhor. É aquela ideia, para nós tudo, e o que sobrar o Senhor dá para o estrangeiro. O estrangeiro seria abençoado de tabela, mas seria um imigrante. Não seria um cidadão, não seria da família de Deus, não teria os direitos que o judeu tinha. E ele sempre viu assim. Ele permitia que o gentio fosse ao templo. Tinha uma área destinada aos gentios na parte externa do templo. O gentio poderia ir até lá. Atos capítulo 8, nós encontramos um secretário, o tesoureiro da rainha de Candace, indo para Jerusalém, e ele não era judeu, era um gentio. Tinha acesso, mas ele sempre ficava com a rebarba. Agora, volte aí, por favor, de novo, ao capítulo 3 de Efésios. Paulo vai dizer, ainda aprofundando e trazendo luz a esse mistério que o judeu não entendia, que estava ali meio que encoberto, que com a vinda de Jesus e com a missão que Jesus deu de enviar os seus discípulos a pregar a todo mundo, não era pregar uma bênção secundária para as nações, mas era uma bênção igual para o judeu e para o gentio. E Paulo vai dizer de uma forma muito clara que, de acordo com o poder de Deus, versículo 10, a intenção dessa graça, estou no capítulo 3 de Efésios, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Agora estava claro o plano de Deus, a intenção de Deus de incluir pernambucano, sergipano, americano, todos dentro das promessas maravilhosas do Antigo Testamento. E o que aconteceu depois que a igreja entendeu, sobretudo a igreja de Israel, os judeus que creram, eles passaram a entender que, versículo 6, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Paulo havia dito lá no capítulo 2 que nós somos co-cidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. E aqui no versículo 6 do capítulo 3, Paulo vai dizer que aqueles que creem, mesmo sendo gentios, são co-herdeiros com Israel. Aí, quem estuda um pouco de direito sabe que tem o direito de família da herança. Alguém vai dizer, mas eu sou filho da mesma mãe e do mesmo pai. Aí aparece um que é filho só do pai, que são os gentios, e tem o mesmo direito, você é co-herdeiro. As promessas que Deus fez do Messias para salvar Israel, as promessas de presença que Deus estaria com Israel, as promessas de cuidado espiritual, de provisão espiritual e material, Deus está dando aqui a mesma equiparação, os mesmos direitos, não só de coisas terrenas, mas sobretudo da herança celestial. Nós somos herdeiros das promessas celestiais. E isso para nós é uma notícia maravilhosa, porque até então nós não tínhamos conhecimento, nem os judeus tinham, nem o gentio tinha.
conhecimento de que Deus tinha um plano para aqueles que não faziam parte da família sanguínea de Abraão, daqueles que não tinham o Velho Testamento, não conheciam nada. Nós fomos incluídos e somos tidos como co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. E aí volta aquela ideia que Paulo vai usar tanto em Romanos 12 quanto em 1 Coríntios 12, quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. E ele vai usar metaforicamente que uns são mão, outros são pé, um é olho, outro é nariz, cada um tem uma parte desse corpo no sentido de função, mas essas partes tornam-se esse corpo. Há uma unidade agora, não há dois grupos separados, há uma unidade. Nós somos unidos espiritualmente, portanto, iguais. Nós não somos água e óleo que não se mistura. Nós agora fazemos parte, como iguais que somos, do mesmo corpo. E ainda Paulo acrescenta um terceiro elemento. Além de dizer que nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, Paulo vai dizer que nós, gentios, somos co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Que promessa é essa? Há uma grande discussão sobre que promessa é essa. Porém, há uma linha de pensamento que eu concordo, que a promessa aqui é a promessa do Espírito Santo. Quando a gente lê Atos 2, em que o Espírito Santo é derramado na igreja de Jerusalém, Atos 2 em Jerusalém, só tinha judeu naquele dia. Quando ali naquele dia milhares se converteram e todos foram cheios do Espírito Santo, só tinha judeu. E a promessa lá de Joel 2, o profeta diz assim: eis que vai chegar um dia que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos velhos, os vossos jovens, até sobre os escravos e servos derramarei do meu Espírito. É a promessa lá em Joel 2. O que acontece ali em Jerusalém, Atos capítulo 2, é o derramamento do Espírito. E Paulo vai dizer, no capítulo 8, versículo 9 de Romanos, que quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. A gente estudou que a presença do Espírito Santo em nós é um sinal de propriedade. Paulo chega a falar aqui em Efésios que o Espírito Santo é o penhor de Deus. E quem já frequentou muito a Caixa Econômica Federal sabe do que eu estou falando, o que é um penhor. O penhor é uma garantia de que você vai buscar aquilo que você está deixando. Então você deixa a garantia, chamada de penhor, uma joia, pega um dinheiro, e você sabe que a joia que você deixou vale mais do que o que você pegou de dinheiro, para justamente você arrumar dinheiro e vir buscar o que é seu. Está penhorado. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, Deus está dizendo: você é meu, eu venho te buscar para te levar para o céu. Por isso que a gente não precisa ter medo de perder salvação, porque Deus coloca em nós o seu Espírito como penhor, a garantia de que somos dele e que ele virá nos buscar. Então, ter o Espírito Santo agindo em nós é um sinal de que eu sou igual e tenho direitos iguais aos que os judeus tinham. Dessa forma, queridos, nós não podemos, olhando para o que Paulo está trazendo aqui na sua carta, olhar para o judeu como se fosse melhor do que nós. De forma alguma. Eles tiveram o privilégio de conhecer primeiro, a salvação vem deles. Paulo vai falar isso tudo em Romanos. Eles tiveram acesso à palavra de Deus primeiro, tiveram os patriarcas, tiveram promessas, aliança, Deus agiu poderosamente naquela nação, mas do momento que Jesus veio, morreu na cruz, nós fomos aproximados e equiparados. A minha fé me faz ser filho de Abraão. No Velho Testamento, o que pesava era o sangue que corria na veia daquele que descendia de Abraão.
Então eu sou filho de Abraão pelo sangue. Em Jesus, ele forma agora um novo povo, que é feito de judeu e de gentil, que crê. Para fazer parte desse novo povo, é necessário crer, não mais é o sangue de Abraão. Eu preciso não ter o sangue de Abraão, eu preciso ter a fé de Abraão. E todos que têm a fé de Abraão, esse é o argumento de Gálatas. Todo aquele que tem a fé de Abraão é filho de Abraão. Portanto, é filho de Deus. Isso nos equipara. Esse mistério que Paulo comunica aos apóstolos, e os apóstolos têm a mesma percepção, essa mensagem deve trazer ao nosso coração. Todos nós aqui somos gentios. Nós não temos, a não ser, eu não tenho conhecimento, todos nós somos gentios. Não sei se alguém tem sangue judeu aqui, talvez Fernandinho tenha. Judas é doidinho para ser judeu. Certificado. Então, ter o sangue de Abraão pesava muito o judeu. Mas se você ler João capítulo 8, você vai ficar horrorizado com o que Jesus diz. Jesus bate no judeu. Vamos abrir aqui, João 8. A paulada que Jesus dá no judeu que se apoiava na descendência de Abraão. Eles diziam: nós somos descendentes de Abraão, e aí você não pode falar assim com a gente, não. Nós somos aqui do Reino Unido, vocês são lá da América Latina. Versículo 31 do capítulo 8 de João 8. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, Jesus está falando. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linhagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Paulo e Jesus bate pesado aqui. Porque o que pesa na verdade, e a gente entende isso depois que o Novo Testamento vem, é que a fé de Abraão e as obras que Abraão praticou sinalizam a fé, e muito além do sangue está a fé de Abraão. A gente viu isso em Gálatas. Concluindo essa palavra, o que é que deve trazer ao nosso coração a revelação desse mistério? Grande louvor, profundo louvor. Nosso coração deve se alegrar muito, porque a gente não tinha direito. Até a vinda de Jesus, o gentio ficava com a rebarba mesmo.
depois de Jesus, nós agora somos convidados a sentar à mesa. Outra coisa, nós não podemos olhar para o judeu que tem sangue judeu com ar de superioridade. A gente não pode dizer, como alguns dizem, perdeu. Tem muita gente que fala assim para o judeu, perdeu. Eles receberam de Deus o privilégio de conhecer Deus primeiro do que nós. E Paulo diz em Romanos capítulo 11, que antes da vinda do Senhor, haverá uma conversão em massa em Israel e nos judeus espalhados na face da terra, e eles crerão, e está escrito que na vinda do Senhor, todo judeu que estiver vivo vai crer, porque a salvação não é porque é judeu, a salvação é porque pela fé. E Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 24, se não me engano, que todo Israel será salvo. Isso é uma promessa maravilhosa. Então, isso deve trazer louvor ao meu coração. Isso deve também me levar a tratar o judeu com amor, carinho, orar por Israel, ter um respeito por eles, mas nunca nos diminuir perante eles. E por fim, a terceira lição que todo esse ensino deve trazer ao nosso coração é que eu devo chamar outros gentios a descobrir a grande maravilha de ser alvo de um amor e de ter promessa, de ser co-herdeiros e da família de Deus. E essa é a grande bênção, ser da família de Deus. Não é ser da instituição religiosa do reino de Deus, é ser da família de Deus. E quando você diz, eu sou da família de Deus, você está dizendo, eu tenho um Deus como pai, eu tenho irmãos. Alguns irmãos são dureza, dão muito trabalho, mas qual família que não tem irmão que não seja complicado? Nós fazemos parte da família de Deus. E Deus trouxe essa notícia para Paulo, para a igreja lá em Jerusalém, e nós temos essa noção hoje que fazemos parte da família de Deus. Vamos orar, vamos agradecer mais uma vez. Senhor amado, nós te agradecemos por esse momento, pela revelação da tua palavra, que diz que o Senhor nos incluiu no teu povo.